Esta é a segunda parte da entrevista com Caio Luiz de Carvalho. Caio, você dizia que a FIFA exige mais do Brasil do que exigiu da África do Sul, por exemplo. Por quê? Bom, primeiro pelos sofrimentos que eles vêm tendo em cada realização de Copa, com a questão da infraestrutura, com o cronograma que sempre atrasa e tal. Então as exigências, em vez de serem menores, são maiores, por incrível que pareça. Por exemplo? A própria questão de cronograma, né? Você veja, nós tivemos agora a Copa das Confederações e o estádio da abertura não estava pronto na África, né? Não. Aqui no Brasil eles querem que esteja pronto 31 de dezembro de 2012 para que a Copa das Confederações já aconteça no estádio que vai sediar a abertura. Outro exemplo, as áreas de hospitalidade, né, que a FIFA tem recursos para o que ele chama de não legado, né, aquilo que não vai ficar para a cidade, a FIFA tem um dinheiro para investir. No caso do Brasil, eles querem que áreas VIPs de hospitalidade sejam pagos pela cidades sedes, né? Eles têm todo o direito. Eu costumo dizer que quem quer um evento como a Copa, que é um evento sem dúvida ambicionado por países, por cidades, tem que se sujeitar a isso. Agora, no limite da responsabilidade e no limite do bom uso do dinheiro público, né? Eu vejo aí a questão dos estádios, dizem que os estádios, nós estamos falando em alguma coisa em torno de 6 a 7 bilhões de reais o custo de todos os estádios, de todos esses projetos que estão aí demonstrados. Eu torço para que todos consigam viabilizar, né? Agora, esse dinheiro, eu não vejo tanto empresário interessado nisso. Por quê? O investimento de um estádio de futebol num país como o nosso, que não tem um custo de ingresso de 200 euros para uma partida de Inter e Milan, por exemplo, ele não se paga em menos de 15 a 20 anos, entendeu? Então os empresários não têm muito interesse nesse modelo de estádio. Aí surgem as arenas. São Paulo não vai lucrar com a Copa, não lucra. Não, eu acho que São Paulo vai lucrar com a Copa, mas o modelo de São Paulo hoje vive um momento muito especial. Os números são superlativos, porque a galinha dos ovos de ouro da cidade, sem dúvida, é o negócios e eventos, né? Tanto que o turismo vai muito bem em São Paulo. Nós somos o primeiro destino turístico e não temos praia. A nossa praia é a cultura, é o evento, né? E você veja, nós temos 11 milhões de turistas em São Paulo hoje na cidade, 9 milhões e 300 brasileiros e 1 milhão e 700 mil estrangeiros. Temos uma oferta hoteleira de 42 mil quartos, a mesma oferta em Nova York. O Rio de Janeiro tem 26 mil, por exemplo. Nós temos 32 mil táxis na cidade. A FIFA ficou muito impressionada com essa infraestrutura. Somente os hotéis da BRN atendem às exigências da FIFA. Capacidade hoteleira de São Paulo em relação à do Rio, como é que é, cara? É praticamente o dobro. São 26 mil quartos no Rio contra 42 mil hoje em São Paulo, né? E nós temos aí outras coisas que agradaram muito a FIFA, por isso que eu acho que a FIFA acrescentaria a esses números, acrescentaria o quê? Nós estamos calculando aí um incremento aí de 20% nesses números depois da Copa, que é o que aconteceu, por exemplo, em cidades da Alemanha como Munique. E sem arrogância, São Paulo passaria sem a Copa. Sem arrogância. Eu gostaria de ter a Copa, claro, né? Eu gostaria de ter, porque até porque tem uma questão a mais, que é a questão da autoestima, né? do cidadão, né? De melhoria da qualidade do receptivo, de aprimorar e capacitar pessoas em relação a idiomas, né? Melhorar a mobilidade, porque o grande legado da Copa para São Paulo, o nosso projeto de Copa, é o maior investimento do país, são 34 bilhões de reais. Só que esses 34, que pode parecer um número assim meio fantasma, saci pererê, são números que já seriam investidos até 2020, que foram antecipados até 2014 por conta da Copa, e implicam em aumento de linhas de metrô, toda a questão de mobilidade da cidade, de um expresso aeroporto, uma questão que me preocupa muito na Copa, que ninguém fala, todo mundo fala em estádio, quem vai fazer abertura e tal, são que a nossa situação aeroportuária é um caos para uma Copa do Mundo, né? A própria CBF tem dito isso, né? E eu concordo plenamente, porque nós não estamos ainda com a luz no fundo do túnel sequer em relação a Guarulhos e Viracopos, e 75% dos voos que chegam ao nosso país chegam para o Guarulhos, e nós somos o grande centro distribuidor de voos. Então nós temos uma grande lição de casa para fazer em relação à Copa do Mundo, né? São Paulo vai fazer a sua lição de casa em relação à cidade, à mobilidade, agora é claro, e quer que o Morumbi, o São Paulo Futebol Clube, pague a reforma do estádio. Agora, Caio, para encerrar esse bloco sobre a Copa do Mundo,
Por que essa luta para hospedar, digamos assim, o primeiro jogo, o jogo de abertura? Qual é a importância disso? Olha, eu fui um dos primeiros a entusiasmar tanto o prefeito e o governador que o Rio deveria receber a final, né? Até para a questão de 1950, uma questão emblemática e tal, de vingar 50. Isso, aí uma coisa vale. um pouco romântica e tal, que o Media Center deveria ser lá no Rio também, e que nós gostaríamos de receber o Congresso da FIFA, que é a vocação da cidade, né? Que sempre acontece junto com a abertura da Copa. Então essa era a ideia inicial nossa. É óbvio que continua sendo a prioridade e todos vamos fazer para isso. Agora, nós estamos fazendo estudos sobre o impacto positivo em relação que vai causar para a cidade a abertura e o que causaria, por exemplo, se nós tivéssemos as semifinais aqui ou as quartas de finais, né? Isso nós estamos fazendo estudos aí com economistas estudiosos aí, quase com estudo de viabilidade financeira de um e de outro. Como torcedor, eu aposto nas semifinais. Prefiro. Esta é a segunda parte da entrevista com Caio Luiz de Carvalho, presidente da SP Tours.